A gente realmente não queria que fosse assim, mas o ano de 2024 começa e será marcado por muitas tensões. Tensões no campo militar. Olha só, eu anunciei ontem para vocês, no dia primeiro do ano, que o Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, já fez ameaça e disse que a qualquer momento pode atacar a Coreia do Sul. O Hamas atacou Israel, a Rússia atacou a Ucrânia, Maduro quer atacar a Guiana. Quando você faz uma sintonia em todas essas ameaças de ataques ou a esses ataques realizados, um liame você pode encontrar. Ou seja, você encontra uma coisa em comum em todos eles. Tem um alinhamento ideológico em comum. Ou seja, são pessoas aí alinhadas à esquerda. E o que é a grande preocupação para 2024? É quem diz, não sou eu. O diretor do FBI, ele disse, o Christopher Wray, ele disse em um evento que aconteceu no Congresso norte-americano que ele teme esses ataques e que esses ataques são coordenados, ou seja, o mundo, ou melhor, a esquerda está querendo guerra, o Oriente está querendo guerra contra o Ocidente. E aí, o pior de tudo é que por questões ideológicas tem países aqui que querem se juntar a eles. Dá uma olhada no que eu trago para vocês aqui. Matéria do antagonista. Diretor do FBI reforça alerta para terror nos Estados Unidos, inspirado no Hamas. Só nas últimas semanas, múltiplas organizações terroristas estrangeiras apelaram à realização de ataques contra os americanos e o Ocidente, diz Christopher Wray. O diretor do FBI, Christopher Wray, reforçou o alerta de Serviço de Inteligência e Segurança dos Estados Unidos para um risco elevado de ataques terroristas em solo americano, em nível totalmente diferente, neste ano, na esteira do massacre de 7 de outubro, em território israelense. Tá, mas a preocupação agora é a seguinte: o porquê que eles estão tão preocupados que até antes de novembro começará uma ofensiva em todos aqueles possíveis países que possam ser aliados aos Estados Unidos, que têm um alinhamento ao Ocidente, enfraquecendo assim a União Europeia, enfraquecendo os Estados Unidos. Qual é o motivo? Qual é a grande preocupação que vários desses países querem essa invertida, né, contra bélica contra esses demais países? O intuito é enfraquecer os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é a maior economia. Quando você olha o nível do PIB, por exemplo, você pega a China. Tem muita gente que fala, mas a China é a maior economia do mundo, já ultrapassou, está quase ultrapassando os Estados Unidos. Essas pessoas não têm a mínima noção da realidade, tá? Só para você ter noção, a gente tem que analisar o PIB per capita. Os Estados Unidos, ele tem 315 milhões de pessoas, algo em torno disso. O PIB dos Estados Unidos passa de 30 trilhões de dólares. Já a China tem 1,4 bilhão de pessoas. E o PIB dela é de 17 trilhões, ou seja, a diferença entre Estados Unidos e China ainda é monumental. E eles não acreditam que os Estados Unidos terá capacidade e é uma forma de minar, fazendo com que os Estados Unidos tenham que bancar a guerra da Ucrânia. Estados Unidos tenham que ajudar Israel na guerra contra o Hamas. Talvez tenha que ajudar a Guiana contra o Maduro. Enfim, essa é a grande questão. Tem que ajudar a Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. A ideia é minar recursos dos Estados Unidos, porque eles têm muito medo de algo que vai acontecer em novembro. O que vai acontecer em novembro? Em 2024, suspense na corrida pela Casa Branca. Por quê? Porque a grande chance e a aposta é que Trump vença as eleições. O ano começa com as atenções voltadas para as primárias democratas e republicanas e o julgamento de Donald Trump, que é favorito na disputa. Biden enfrenta uma queda de popularidade. E qual é um dos grandes problemas da queda de popularidade do Biden? Eles estão aproveitando esse período do Biden
para que imigrantes ingressem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está tendo uma densidade de imigração gigantesca. Os números oficiais são de quase 1 milhão de estrangeiros que entraram só no ano passado. Isso é muita coisa. E isso é número oficial. Agora você imagina os números não oficiais, as pessoas que passaram sem que o governo americano soubesse. Então, assim, é muita coisa, é muita gente que está entrando. E essas pessoas não têm controle. Então, para elas estarem preparando um ataque coordenado, alguma coisa nesse sentido dentro dos Estados Unidos, é fácil. Porque nem todo mundo que entra num país vizinho é bem intencionado. Tem gente mal intencionada também. Principalmente quando entra burlando a fronteira, quando entra sem passar pelos critérios ali de ingresso legal. Então, o Trump já deixou muito claro: eu vou fazer uma política anti-imigração gigantesca. Eu vou tirar o pessoal daqui. Mas eles não querem que isso aconteça. Eles querem que os Estados Unidos se tornem igual à Europa. Hoje a Europa tem milhares, por exemplo, o Reino Unido, milhares de pessoas da Palestina estão lá dentro. Então, eles não conseguem controlar manifestações pró-Palestina acontecendo no Reino Unido, movimentaram milhões, milhares de pessoas pró-Palestina, pró-Hamas, contra Israel, dentro do Reino Unido, o que incomodou muito o governo britânico. Então, o que a gente percebe hoje? A gente percebe que eles vão querer minar os Estados Unidos e vão querer articular de todas as formas. Trump é uma ameaça para a esquerda mundial, é uma ameaça para o Oriente. Então, eles vão tentar minar. E aí entra num outro ponto que a gente precisa discutir. Olha só, essa matéria aqui é da Defesa Aérea e Naval, um site especializado nisso. Como o avanço global de gastos militares repercute no Brasil? Mundo registra uma sequência de altas anuais de despesas com defesa e que encerra o período de dividendos da paz, do pós-Guerra Fria. Brasil também vive pressão para aumento de gastos no setor. O que está acontecendo com o Brasil? É o seguinte: o mundo, desde a Segunda Guerra, que veio com aquela política de implementar a paz, sossegar um pouco, acabar com as guerras armadas mesmo, né? A guerra sanguinária ali do ir para o fronte de batalha, ficou só a Guerra Fria, né? O que acontece? Teve 30 anos em que os gastos militares foram só reduzindo, com exceção de alguns países, Rússia, Coreia do Norte. Esses países não obedeceram o Pacto Mundial de reduzir as armas para promover a paz e vieram se armando, se armando, se armando. O que acontece agora é que, no momento em que estamos, a gente está vendo uma escalada cada vez maior. O mundo nunca teve tão violento, desde a Segunda Guerra, como agora. Sabe, os riscos de uma guerra, uma terceira guerra mundial estourar, são iminentes. O próprio Xi Jinping falou que há a possibilidade deles se prepararem para a guerra, estão querendo invadir Taiwan agora. Então, assim, a coisa está bem complicada. E o Brasil aqui como fica? Porque o Brasil, a gente não pode dizer que o nosso exército está muito bem armado. Em termos gerais, se a gente quiser vencer uma guerra, é bem possível da gente ter que pegar os traficantes, o pessoal do PCC e do Comando Vermelho, e mandar para a guerra, porque eles são mais efetivos que os militares. Tem mais armas, as armas são mais evoluídas, mais tecnológicas do que as dos militares. A coisa está tensa. Só que aí está começando um movimento agora, e tanto de deputados de direita quanto de esquerda, para colocar dinheiro no exército para compra de armamento, para investir em defesa. O Carlos Portinho, por exemplo, que é do PL, deputado do PL, senador do PL, perdão, ele apresentou uma emenda à Constituição para que 2% de todo o PIB brasileiro seja para compra de material bélico, porque ele sabe que pode acontecer a qualquer momento uma escalada que vai alcançar o Brasil. Exemplo, está acontecendo com Maduro na Guiana, que o Brasil está bem no meio do caminho mesmo. Então, as previsões para 2024 são tensas. E o Brasil tá assim,
Tá preocupante, porque a gente não sabe se o Brasil vai ser uma vítima, se o Brasil vai ser um cúmplice de quem está do lado errado, porque para mim, na minha visão, quem está do lado errado é o pessoal que caça a briga. É a Coreia do Norte que está do lado errado, é a Rússia que invadiu a Ucrânia, é o Hamas que invadiu Israel e é o Maduro que quer invadir esse equívoco lá na Guiana. Para mim, esse é o lado errado. E aí o grande problema é: o Brasil precisa se armar. E aí, para se defender ou para ajudar o lado errado? Esse é o ponto preocupante. E aí, essa matéria aqui trata exatamente disso, né? Da necessidade do Brasil se armar. Quem escreveu a matéria foi o Luiz Padilha, matéria muito boa, mas o ponto é esse. E aí, qual o motivo do Brasil ter que se armar? É para ajudar o lado errado ou é para só se defender e manter aquela política de eu sou isento, eu não quero saber de guerra? Porque o Lula, nesse último governo dele, ele falou muito em guerra, quis dar uma de eu vou entrar em conflitos internacionais para voltar a aparecer no mundo, para estar em evidência, mas só falou besteira. Só falou besteira, só falou contra o lado certo e defendendo o lado errado. Agora mesmo falou que tem grande preocupação sobre o que está acontecendo aqui na Guiana com a Venezuela. Em momento algum fez críticas à Venezuela e colocou a Guiana como se ela também estivesse querendo essa guerra. Ah, não, os dois países estão errados e precisam sentar para conversar. Peraí. Então, a situação está bem complicada e é bem provável que o Brasil vai ter que se armar de um jeito ou de outro, porque nós vamos estar à mercê do mundo e algo de ruim, algo bem ruim pode acontecer em 2024 no campo mundial, tá? Uma guerra mundial é, é um risco, tá? E isso aí a gente vê que esses grupos maus, mais alinhados à esquerda, totalitarista, estão se programando para fazer ataques, sabe? Ataques gratuitos em troca de desculpas, tá? De desculpas para colocar os Estados Unidos na berlinda. Então, por exemplo, o Maduro enfrentar esse equívoco, a gente sabe que ele quer roubar o petróleo da Guiana. Mas isso é só uma desculpa. É só uma desculpa. O que ele quer é preparar a guerra. A China e a Rússia mandou muito armamento e disse que os Estados Unidos não podem interferir agora, porque isso aqui é um assunto da América do Sul. Mas peraí, eles mandaram muitas armas para cá, para Venezuela, mas os Estados Unidos e o Reino Unido, que mandou navio para Venezuela também, a Rússia diz que eles não podem interferir. Vocês entendem? Está tudo engendrado. Existe um plano, uma nova ordem, né, um plano de esquerda gigantesco para fazer ataques ao Ocidente. Isso aí está claro, está nítido. E não sou eu que estou dizendo. É o diretor do FBI. O que você acha sobre tudo isso? Põe aí no comentário. Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.